Muito bem. Então, antes da gente fazer programas mais complicados, vamos primeiro entender como funciona as chaves, as aspas e todos esses caracteres especiais, o que eles fazem, o que eles são, por que precisa. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o texto. Na aula passada, a gente viu sobre como fazer um programa que é capaz de escrever alguma coisa. Então a gente tinha lá, né, um programa que fazia assim, ó. Você tem lá, escreva olá a todos. E daí o outro escreva tchau. E daí como quando executa, ele executa basicamente o que você pediu para escrever, aqui não pediu para escrever em outra linha. Aqui só pediu para escrever isso. Então o que acontece? Ele escreve tudo numa linha só. Na saída desse programa, como você pode ver, ó, tá tudo numa linha só. Muito bem. Como que a gente faz para isso ficar em linhas separadas? E vamos entender melhor como é que funciona o texto. Então, o texto no Portugal, ele é separado por aspas. Então você tem aspas duplas, certo? E você escreve aqui o texto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo. Muito bem, fecha aspas. Desde o momento que as aspas são abertas, até o momento que as aspas são fechadas, você tem aqui o texto. Depois que as aspas fecham, aqui não é texto mais. Antes das aspas abrir, aqui não é texto. Então é só entre as aspas que o texto existe. Muito bem. Se as aspas delimitam o texto, imagine que eu quero escrever um texto que contém aspas dentro dele. Por exemplo, eu podia escrever um texto assim. Maria disse. Maria disse. E daí eu quero colocar aspas porque ela disse. Oi. E daí o texto fecha aqui mais depois. Como é que eu escrevo esse oi dentro de aspas? Porque se eu colocar as aspas aqui, o que vai acontecer? Veja bem. Aqui, o texto, ele começa. Aí vem texto. Aqui ele acaba. Chegou em aspas duplas. O texto acaba quando chega em aspas duplas. Então esse oi não é texto mais. Erro. Como é que a gente resolve isso? Aí que vem a parte dos caracteres especiais. Caracteres especiais é uma forma de você, dentro do texto, colocar algo que não poderia estar ali dentro. Por causa das regras de como as aspas funcionam. Então, para mim isso dizer que isso aqui não é o fim do texto, mas sim uma aspas, a gente faz assim. A gente coloca uma barra antes. Então, eu coloco uma barra antes. Então, barra aspas se transforma em uma aspas. E esse daqui é o fim do texto. Dessa forma, quando escrever na tela, veja a execução do programa, ele aparece com a aspas no texto. Então, o barra aspas vira aspas, basicamente. Muito bem. Agora, além desse barra aspas, nós temos outros caracteres especiais. Então, por exemplo, a gente tem, como eu disse, o barra aspas, ele escreve basicamente as aspas. Aí nós temos barra aspas simples, escreve as aspas simples. As aspas simples são para caractere, né? A gente vai ver depois. Aí nós temos barra N minúsculo, que escreve uma quebra de linha, não sei como é que, digamos assim, você vai ter A, aí vai pular a linha, B. O barra N é o que faz essa quebra de linha, ele pular a linha. Então, o barra N pula a linha. É como se fosse um enter, certo? É um enter. Então imagina que você está escrevendo. Aqui, ó, né? Eu vou executar aqui, por exemplo, assim. Ó. Esse texto ficaria assim, ó. Barra N, B. Fecha aspas. Então isso daqui é um enter. Se você escrever isso, pensando no teclado, você teria assim, ó. O barra N é um enter, né? O enter vem para cá, não é? Desse continua. Então, olha o que aconteceu. No lugar do barra N, ele pula a linha. Então, o barra N, ele é como se fosse um enter. Ele pula a linha. Muito bem. Além do barra N, nós temos também o barra T. T minúsculo. Então, barra T, ele é um tab. Então, você vai ter aqui um espaço. São como se fossem 4 espaços, na verdade, antes do texto.
ou depois, sei lá, ele vai substituir por um espaço, ele é um tab. Então, se você tivesse aqui um texto, por exemplo, barra T, oi, ele ia escrever o quê? Tipo, esse barra T ficou no início, mas imagina que aqui é a lateral da tela, você ia pular 1, 2, 3, 4 espaços e daí ia aparecer o oi aqui. Então o barra T ele pula 4 espaços, entendeu? Ele é como se fosse um espaço grande. Isso é usado para tabulação, né, e tudo mais. Por exemplo, se você tivesse uma tabela, ele é útil para usar uma tabela, porque ele é sempre alinhado. Então, se tiver várias linhas, elas vão ficar todas alinhadinhas assim nos tabs, assim. E daí o texto aqui, ele pode ser maior, menor, mas o outro texto ele vai ficar sempre tipo alinhado assim, é como se, né, ele acertasse esses espaços. Muito bem. Então, além de todos esses, nós ainda temos o quê? O barra barra. Por quê? Porque é para escrever a barra, né? Então o barra barra escreve a barra. Muito bem. Então esses são os caracteres especiais, né? E a gente pode usar isso tudo no texto. Muito bem. E como é que a gente... Vamos usar tudo isso no texto para a gente ter uma noção? Então vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou só escrever as aspas, tá, gente? Sem programa, sem nada. Imagina essas aspas dentro do escrevo, né? E a gente vai ver uns exemplos de código depois. Então imagina assim, eu quero escrever o meu objetivo final. Então aqui eu vou fazer uma separação. Ó. Aqui é a saída. Não tem assim no Portugal? Saída. Então aqui vai ser a saída do programa. Eu quero que meu programa escreva assim. Olha lá. Como é que eu faço um programa que escreve isso? Como é que eu faço isso? Bom, aqui é texto normal. Aqui eu tenho que pular a linha, certo? Texto normal. Aqui eu tenho que colocar as aspas dentro. Vamos ver como é que ficaria isso? Então, vou fazer dois escrevas aqui. Então, vai ter lá escrevo, outro escrevo embaixo. Tá. Aí, o que vai aqui dentro? Bom, o primeiro escreva vai ser oi, como vai. Como é que eu pulo linha? Lembra como é que pula linha? Barra N pula linha. Muito bem, então eu coloco aqui barra N. Fecha aspas, fecha os parênteses. Muito bem. Aqui, é um parênteses aqui, tá, gente? Então, escreva, abre parênteses, abre aspas, eu vou fazer a segunda linha, e daí eu vou colocar lá. E ele disse... Como é que eu coloco as aspas? Olha lá, barra aspas. Então eu ponho aqui, barra aspas, bem. Aspas de novo, barra aspas. E, para encerrar, aspas de novo. Lembra que o barra aspas é o conteúdo do texto. E isso aqui seria basicamente o programa para escrever essa saída. Então, viram como que não é tão complicado assim? Apesar que tem que treinar um pouquinho, né? Outro exemplo. Vamos aprender a usar o tab. Então, imagina que eu queira fazer um programa que escreve assim. Lista de compras. 2 pontos. E daí aqui embaixo eu quero que tenha uma tabela. Então, teria assim, item, preço. E daí embaixo eu coloco aqui, por exemplo, maçã. Maçã, quanto que é maçã? 2,50. Aí, uva, R$3. E assim por diante. Tá vendo o espaço aqui? Tá vendo que maçã tem 4 letras, uva tem 3 letras, e ainda assim os dois têm que ficar alinhadinhos aqui? Como é que faz isso? Usando o tab. Então o tab é o barra T. E eu vou fazer aqui os escrevas. No delírio de compra vocês já entenderam, mas vamos lá. Eu vou acelerar essa parte. Então aqui, ó, vai aparecer lá, lista de compras. Eu coloco aqui barra N. Fecha aspas, fecha parênteses. Então, aqui eu estou pulando linha, certo? Lembra lá?
Pula a linha, olha lá. Então isso vai fazer ir para a linha de baixo. Muito bem. Aí, aqui eu vou colocar o texto aqui do item. Então vamos lá. Abre aspas. Eu vou colocar aqui. Item. Aí vem a parte interessante. Eu vou usar o barra T. Então eu ponho assim, ó. Barra T. Eu não preciso apertar espaço nem nada, só barra T. E em seguida eu coloco aqui. Preço. Barra N. Aspas. Fecho parênteses. Isso aqui escreve aquilo lá. Esse barra T, ele cria esses espaços. Muito bem. A linha da maçã ali, como é que fica? Eu coloco aqui, ó. Abre aspas. Maçã. Barra T. 2,50. E daí eu ponho aqui. O barra pode estar aqui também, não tem problema. Fecha aspas. Fecha parênteses. Então, esse barra T, ele vai ser basicamente convertido para 4 espaços, né? Aqui. Tá, mas e se for uma palavra com 3 letras? Esse daqui vai ter que ter um espaço a mais? Não. Olha só como é que fica. Então, quando eu tenho lá uva, essa que é a ideia do tab. Ó, abre aspas, uva. Eu coloco aqui, barra T, R$3. R$3, barra N, fecha aspas, fecha parênteses. Então, esse barra T vai dar certo aqui. Isso aqui vai ficar tudo alinhadinho, não vai ficar para cá. Por quê? Cada barra T, ele vai se alinhar de acordo com o tamanho. Então, ele é um espaço variável. Executa esse programa, vendo que dá. Fica tudo alinhadinho. Então, barra T é ótimo para tabulações. Por isso que chama de barra T, né? Tabulações, tabu. Muito bem. E barra é quando você quer usar a barra. Então, essa é a ideia do texto. Você pode colocar todos os caracteres especiais aqui no texto. Então, com isso, você pode escrever tudo o que você quiser, da forma que você quiser. Pode até desenhar, usando um monte de escreva. Então é isso. Até a próxima.